furacão passar, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar quando esse furacão passar? Como será que vou reconstruir o que a guerra me tomou, o que o vento levou? Como será que vai ficar se tudo se abalou e eu fiquei? Tem um porquê, nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando, o céu está me carregando. Até aqui me ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou. Até tudo isso passar, o que me resta é adorar, adorar. Se tudo se abalou e eu fiquei, tem um porquê, nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando, o céu está me carregando. Até aqui me ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou. Até tudo isso passar, o que me resta é adorar, nos montes, nos vales, na tempestade, Deus está criando uma coisa nova que é impossível de sondar. O que Deus vai fazer, não sei. O que vai acontecer, não sei. Sem entender os porquês e os praquês, estou vivendo um dia de cada o céu está me carregando. Até aqui me ajudou o Senhor. Em suas mãos seguro eu estou. A lâmpada não apagou e o azeite não acabou. Até tudo isso passar, o que me resta é adorar. Quando tudo se acabar, adorar. Quando toda expectativa se quebrar, adorar.
Graça a todos vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus por mais uma oportunidade que nós temos para, junto com você, meditarmos na palavra de Deus. Certamente, sempre Deus tem coisas novas, que apesar de serem escritas há muitos anos, ela se torna nova no nosso dia a dia. Estamos vivendo momentos de grande agitação mundial. Estamos vivendo um momento onde a credibilidade do ser humano, ela vai a cada dia se deteriorando. Já não existe muitas pessoas confiáveis e nem muitas notícias que a gente possa pôr nelas nossa inteira confiança. Verdade e mentira são dois polos que se encontram dentro da sociedade. E nesta noite, eu quero conversar com você a respeito de um diálogo do Senhor Jesus Cristo com alguns judeus. Como sabemos, Jesus, filho de Maria, uma judia, e a nação judaica, que se diziam, e que são, na realidade, descendência de Abraão. Muito bem, a verdade de Deus, ou a verdade em Deus, é um dos seus atributos. Porque dentro dos atributos de Deus está a verdade. Deus é amor, é um dos seus atributos. Muitos acreditam que seja o maior em grandeza, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que isso vem também pelo outro atributo de Deus, que é a misericórdia. Mas um atributo de Deus é a eternidade. Ninguém oferece aquilo que não tem, e Deus oferece a eternidade porque Ele é eterno. Também dentro dos atributos de Deus está a sua imutabilidade. Deus não muda. Aquilo que Ele planejou e que Ele divulgou lá no Jardim do Éden, não muda, está aí. Justiça também faz parte dos atributos de Deus. Onipresença, onipotência e onisciência. Só Ele tem esses atributos. Santidade, só Ele é santo. Mas também tem outros atributos em Deus que nem sempre nós analisamos Ele. Simplicidade, soberania, unidade. Existe um só Deus em 3 pessoas. Tá? E verdade. Porque
só Deus é a verdade. Muito bem, eu coloquei esses atributos para que quando eu estiver conversando com você, você possa entender o que Jesus estava conversando com os judeus. Então, os judeus tentaram de todas as maneiras colocar Jesus em situações difíceis. Até um certo ponto que eles aceitaram o plano de Deus através de Jesus. Aqui no capítulo 8 de João, versículo 30, diz o texto escrito por João, que tendo dito essas coisas, muitos creram nele, creram no Senhor Jesus. Parece que eles acreditaram. Jesus, pois, dizia aos judeus que haviam crido nele, preste atenção, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Primeiro ponto. Para ser discípulo de Jesus, o discípulo, ele precisa acompanhar seu mestre. E eu aqui, numa rápida reflexão, eu consegui obter aqui dentro daquilo que João escreve 50 atitudes que o discípulo deve seguir o seu mestre. Porque o discípulo, ele tem que parecer com o seu mestre. O discípulo, ele tem que ser igual ao seu mestre. O discípulo, ele deve atender às instruções do seu mestre e decorar elas. O discípulo devia guardar isso com eles. E eu não vou dar as 50 aqui, porque senão eu ficaria todo o tempo aqui só colocando ela para você. Mas também que o discípulo deve sempre lembrar dos textos, ou das palavras que o seu mestre lhe ensina, daquilo que o seu mestre está lhe dizendo. Mas eles teriam alguma atividade. O discípulo devia batizar os novos candidatos a discípulo, da maneira que Jesus ensinou os primeiros discípulos a batizar. Muito bem, mas a questão não vai entrar aí. A questão vai entrar no versículo 32, e aqui é que vai começar uma questão muito interessante, e que aquelas pessoas que tinham crido em Jesus, de repente eles vão questionar a Cristo. Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pronto! Aí nasce o ponto de discórdia. Porque os judeus, por serem filho de Abraão, ou descendência de Abraão, eles não queriam, em hipótese alguma, aceitar a palavra liberdade. Porque eles se consideravam livres.
Mas veja que contrassenso, eles mesmo, sendo filho de Abraão, eles ficaram 430 anos como escravo do Egito. Depois foram escravo dos babilônios, dos persas, dos medos. E agora estavam sujeitos aos romanos. Eles acharam que Jesus estava anunciando para eles uma liberdade física. E Jesus não veio trazer um reino físico. Jesus veio trazer um reino espiritual. Então, eles responderam para Jesus: nós somos descendentes de Abraão. Jamais servimos como escravo. Que mentira! Tinham servido. E esse conceito dentro deles leva a um diálogo pelo qual Jesus vai ter que esclarecer para eles que o ponto de vista deles estava errado. Jesus então coloca para eles algumas coisas e diz para ele: olha, verdadeiramente vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então eu quero libertar vocês do pecado. Mas eles não se achavam, pelo fato de serem filhos de Abraão, eles não se achavam nessa prisão. Como muita gente até hoje se acha nessa condição: eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, então eu já sou um cidadão do céu. Não, Jesus queria demonstrar para eles isso. Jesus disse outra coisa para ele: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Jesus também reconhece para ele: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, olha aí, Jesus vai começar a apertar eles. Contudo, vocês procuram me matar. Por quê? Por que vós procurais me matar? Porque a minha palavra não está em vós. E Jesus, quando começa o diálogo com eles, diz: se vós permanecedes, se as minhas palavras permanecedes em vós, verdadeiramente vocês serão meus seguidores, meus discípulos. Quando a pessoa quer ser justa e achar que ela não tem erro, ela não precisa de Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de entrar numa cadeia pública, conversar com presos. Todos que estão lá, eles têm uma justificativa. Eles negam que cometeram crime.
E é sempre assim. Jesus, então, conversando com eles, vai lhe dizer algumas coisas. Jesus disse: eu falo daquilo que vi junto de meu Pai. E vocês fazem aquilo que vocês têm visto junto ao vosso Pai. Esse pai aqui não é Abraão. Já já Jesus vai dar o nome dele. Eles responderam: nosso pai é Abraão. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Agora vocês querem me matar. Essa não é obra de Abraão. Vocês procuram me matar justamente a mim, que vos tenho falado a verdade. Que ouvi de meu Pai, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vós fazei as obras de vosso pai. Replicaram-lhe eles: nós não somos nascidos de fornicação. Então agora eles já vão começar a querer acusar Jesus. Porque eles sabiam que Jesus não tinha por pai a José. Então agora eles vão começar com acusações, querendo desconstruir a imagem daquele que estava lhe falando a verdade. Nós não somos nascidos de fornicação. Um pai nós temos, que é Deus. Agora eles já queriam ser filhos de Deus. 42. Jesus respondeu-lhes: se Deus fosse vosso Pai, certamente vocês me amavam, porque os filhos de Deus se amam um ao outro. Ele disse: eu saí de Deus, e dele eu vim, e não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Um filho, irmãos, entende a linguagem do pai, e os irmãos entendem qualquer linguagem de seus irmãos de sangue. Eles não conheciam nem a palavra que eles traziam do mesmo Pai. Eles não conheciam a palavra de Deus e reivindicavam como seu Pai. Se eles fossem irmãos, certamente entenderiam a linguagem de seu irmão maior que é Jesus. As palavras formam a frase. A frase é fruto de um estilo de linguagem. E a linguagem é originária do verbo de Deus. E o verbo de Deus é a palavra que eles não entendiam. A palavra de Cristo. Eles não entendiam a linguagem de Deus. Aí vamos lá. Porque não entendeis a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra.
Jesus lhes revelou quem era e qual era as características do verdadeiro pai deles. Jesus vai revelar. 44. Vós tendes por pai o diabo, o acusador, que vocês agora há pouco fizeram essa acusação. E quereis cumprir o desejo de vosso pai. Jesus lhe revelou, primeiro, que eles eram filhos do diabo. E que tinham outros desejos. Querer cumprir os desejos de vosso pai. E qual era esse desejo? Ele era homicida. O diabo matava desde o princípio. Dos seres humanos. Então Jesus aqui está abrindo o leque para eles. 4, ele foi homicida desde o princípio e nunca permaneceu nele a verdade. Ele nunca se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Porque ele profere mentiras. 5, Jesus abre o leque. 6, fala do que lhe é próprio, somente nele. 7, é mentiroso. Por natureza. Ele mesmo, somente dele. Porque ele é o pai da mentira. E eu quero ficar um pouco aqui nessa questão da mentira. Quem mente não é de Deus. Quem mente está na relação daqueles que vão ficar de fora do reino de Deus. Se procura solução para tudo nessa terra. Procura-se solução para a Covid, procura-se solução para a cura de doenças que não tem cura, procura-se solução para a paz, procura-se solução para o entendimento, procura-se solução para os homens se reconciliarem e amarem uns aos outros, procura-se para tudo. Mas ninguém se preocupa em procurar solução para a mentira. A gente vê aí os processos que eles agora arrumaram um nome bonito para a mentira, fake news. As mentiras agora têm um nome moderno, bonito, fake news. O mentiroso, irmão, ele nunca se firma na verdade. O mentiroso, ele coça a língua para falar uma mentira. Ele mente desde pequeno. Passa pela fase da vida sempre mentindo. Ele é um pré-adolescente, continua mentindo. Ele é um adolescente, continua mentindo. Ele entra na fase da juventude, ele continua mentindo. Não tem remédio. Ele vai para a idade adulta, continua mentindo. Ele entra na velhice, continua sendo um velho, uma velha mentirosa. Mentiroso.
Ele só vai deixar a mentira o dia que ele se arrepender e confessar o Senhor Jesus e quiser ser um discípulo verdadeiro de Jesus. É o que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem vai libertar o mentiroso é Jesus. Mas infelizmente, o mentiroso ainda está em atividade hoje. E o pior de tudo, meus irmãos, é que ele está dentro das igrejas. Ele está nos púlpitos. Ele está nos bastidores. Ele está nas recordações. Quando se quer recordar alguma coisa do passado, lá está o mentiroso. Ah, porque eu estava nesse momento, porque eu fiz isso, porque... Mentira! São os mentirosos que, como diz Lázaro, impera sem temor. Estão aí divulgando mentiras. Testemunhos mentirosos. Meus irmãos, nós estamos passando por um dos momentos mais difíceis da humanidade. Não se acha solução para esta doença. De repente a pessoa telefona: olha, eu fui curado da Covid, mas quem disse que você tem Covid para você ser curado? Onde estão as provas? Você passou pelos testes? Há uma comprovação científica de que você tinha essa doença? Há pessoas que chegam e contam que foram curadas de doenças terríveis. Ah, eu fui curado de AIDS. Onde está a comprovação? A mentira, ela só deixa de ser mentira quando ela é confrontada com a verdade e a verdade atesta que realmente isso é verdadeiro. Aí nós estamos aí nisso. Jesus, então, para ser discípulo dele, meu querido, minha amada, meu irmão, você precisa falar a verdade, ser verdadeiro. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É genérico isso. Para homem, para mulher, para criança, para pré-adolescente, para adolescente, para jovem, para adulto, é a mesma sentença. Só quando Deus e a verdade só existe em Deus. Não existe no homem. O homem é mentiroso. O homem é propenso a mentir. Você vai dizer: eu nunca menti, eu nunca contei uma mentira. Mentindo. Você conta às vezes coisas que sucedeu contigo, que é mentira. Então é isso que Jesus falou para eles: vocês têm por pai o diabo. E deu tudo que ele é. Pessoa de duas palavras não é verdadeiro. A Bíblia diz que um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não falou uma coisa lá no princípio e está falando outra hoje, não. A verdade dele continua a mesma. E Jesus, quando nos salva e nos chama para ser seus discípulos, é para nós seguirmos aquilo que ele nos ensinou.
E Paulo utiliza-se muito disso quando ele escreve aos Efésios dizendo: deixai a mentira e falai a verdade. Você aceitou Jesus? Deixe a mentira, pare de mentir. Você, mulher que mente desde a tua infância, pare de mentir. Você, homem que mente desde a infância, pare de mentir. A mentira é uma fuga que não chega a lugar nenhum. Diz o dito popular que a mentira tem perna curta. A mentira não tem perna. Ela já nasce sem pé, sem braço e sem cabeça. É por isso que o mentiroso acredita em Saci Pererê, em mula sem cabeça, porque é mentiroso. E Deus, através de Jesus, ele veio para nos trazer a verdade. E para nós andarmos na verdade. Crer na verdade. Falarmos a verdade. Não acreditamos na mentira. É isso que Jesus vem falar para ele. A mentira, quando ela se apoia, se apodera de uma pessoa, ela mente demais. Quando as pessoas descobrem que você é mentiroso, ninguém acredita, mesmo que você esteja falando a verdade. Mas a palavra de Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Deus é a verdade. O que a Bíblia registra é a verdade. Deus colocou aqui palavras de verdade. Se alguém erra, Deus não vai ter ele por verdadeiro quando ele é mentiroso. E eles, a princípio, acreditaram em Jesus porque conheceram a verdade. Que o que Jesus estava falando era a verdade. Que o que ele estava ensinando era a verdade. Jesus havia falado para eles, diz: olha, a vossa lei, para ela ser acreditada, ela precisa da palavra de 2 testemunhas, pelo menos. Para dar valor à verdade. A palavra de Jesus não. A palavra de Deus não. A palavra de Deus é a verdade. Quando Jesus fala para os seus discípulos, para Tomé, que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está fazendo uma afirmação de 3 atributos que é dele. Verdade, porque só ele tem a verdade, porque ele é a verdade. Caminho, porque só ele é o caminho que leva o homem a Deus. Não existe outro, só ele. E vida, só quem dá vida é Jesus. Só quem dá a vida eterna é Jesus. Não existe outro. Pare de acreditar nesses mentirosos que andam por aí, que até carregam
a Bíblia na mão, a palavra de Deus, mas que eles mesmos não têm essa palavra no coração. E nem pregam ela verdadeiramente como ela é. Porque a palavra de Deus, o Evangelho, é a verdade. É a boa nova que convida você ao arrependimento. Afaste-se dos mentirosos. Afaste-se deles. Porque eles não têm palavra de verdade. Eles te enganam. Eles são verdadeiros proclamadores de mentira. Jesus falou para a multidão e para os seus discípulos que o caminho dele, o caminho de Deus é um caminho apertado. Para chegar aos céus, você tem que seguir a Jesus. Permanecer nele. Praticar a palavra dele. Praticar. Os discípulos, eles se alegram com Jesus. Esses aqui se irritaram com as palavras de Jesus. Os discípulos acreditam em seu mestre e nos seus ensinamentos. O discípulo é aquele que segue o seu mestre. O discípulo é aqueles que lembram das palavras. Não esquece. A palavra de Jesus, quando ela é pronunciada por lábios verdadeiros, é a palavra que arde no coração. Não é a palavra que emociona, não. É a palavra que nos leva a nos convencer. O discípulo é aquele que reconhece a palavra que não é de Deus. E a palavra que não é de Deus é aquela que engana. É aquela que faz promessa falsa. Jesus revelou tudo aquilo para ele. Mas, meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Hoje, há pessoas que não suportam ouvir a verdade. Elas tornam-se violentas. Por isso, elas merecem ouvir apenas a mentira. Gostam de ouvir a mentira. O sujeito está mergulhado em tudo quanto é sujo. E vai em alguém que lhe diz, meu servo. Deus não se junta com a sujeira. Deus tem o prazer de nos purificar de toda sujeira. Porque Ele nos quer limpo. E Ele nos diz,
aquele que é limpo, limpe-se mais. O sujo não está dentro dos projetos de Deus. O projeto que Deus tem para ele é para que ele confesse o seu pecado e seja purificado, para ele então tornar-se puro. A pessoa que acredita na mentira, ela agrada. A mentira lhe agrada. A verdade lhe desagrada. Arrependei-vos cada um do seu pecado, é isso que é a palavra de Deus. Confesse o seu pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. O mesmo apóstolo que escreve isso diz que se nós dissermos que amamos a Deus e odiamos ao nosso irmão, nós somos mentirosos. E o mentiroso não entra no reino dos céus. É isso que a palavra de Deus ensina. Não há alternativa, irmão. Não há meia dose. A dose de Jesus é a dose certa. Arrepender. Confessar, mudar, nunca mais pecar. Eu acho que deve ter sido a mensagem que eu escrevi no Facebook hoje, que fala a visão do profeta foi que o anjo pegou uma brasa e veio e tocou no seu lábio para purificar, porque o seu lábio era impuro. Lábios impuros não louvam a Deus. Ele fala através do profeta Amós: afaste de mim esse barulho, porque eu não ouço. Deus quer ouvir de você uma confissão verdadeira. Arrependa-se verdadeiramente e tome um novo rumo, porque o que você está te levando para longe de Deus. O discípulo verdadeiro é aquele que acompanha o seu mestre para orar. É aquele que ora. E é na oração que nós confessamos os nossos fracassos, as nossas fraquezas. É na oração. E o discípulo verdadeiro é aquele que Jesus, no dia da ceia, pegou uma bacia, uma toalha e saiu lavando os pés do discípulo. O discípulo verdadeiro é aquele que aceita Jesus lavar os seus pés, para que ele aprenda para lavar o pé do seu irmão. Discípulo de Jesus não leva o seu irmão à justiça. Quem leva à justiça são os mentirosos. Entra no Facebook. Vê quantas mentiras são levadas na justiça e a justiça engole. Vê quantas. Vê quantas pessoas, quantos pequenos proprietários
são vítimas de grilheiro. Então, queridos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero encerrar aqui contando para vocês como é que é ser liberto da mentira. Você conhece a história de José. Você sabe o quanto Jacó amava aquele filho. Você já parou para pensar quantos anos Jacó viveu escravo de uma mentira? Você não parou para pensar. Mas pense bem, você talvez esteja vivendo isso, uma mentira. A túnica ensanguentada. Disseram para Jacó que a besta fera tinha matado José. Jacó ficou anos sofrendo, chorando, olhando para aquela túnica e lamentando a morte de seu filho querido, com sua esposa querida Raquel, que também tinha morrido. José só na cadeia ele ficou 13 anos. Jacó vai ser liberto desta mentira mais de 20 anos depois. Quando José para sua rica carruagem em frente à tenda dele e se apresenta para Jacó. Isso é libertação. Isso é a verdade ser esclarecida. Mentira. Pare de acreditar nos mentirosos. Procure ver e ouvir aqueles que pregam a verdade no Facebook. Eu quero orar contigo nesta noite. E quero te dizer uma coisa. Coloque-se sempre aos pés de Jesus. Os pés de Jesus e aqueles que se colocam ao pé da cruz. Foi ali que Jesus ganhou verdadeiramente a nossa libertação. Fomos libertos do pecado. Fomos libertos. E é por isso que você deve se colocar agora aos pés da cruz de Cristo e dizer: Senhor, eu quero andar, eu quero ser um discípulo, eu quero ser um teu imitador. Sei que não chegarei a tal estatura, mas certamente eu quero daqui para frente acreditar na tua palavra e acreditar nos homens que falam a tua palavra, a tua verdade. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e eu quero. Amado Deus, Santo Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que é a verdade, aquele que enfrentou a cruz. Ó meu Deus, para me dar o direito e a oportunidade, a mim e a toda a humanidade, para que nós tivéssemos o privilégio, meu Senhor, de nos tornarmos filhos teus, porque Jesus nos comprou para nós sermos filhos,
O filho tem que ouvir a voz do pai e também os ensinamentos do irmão mais velho. Ó Senhor, nós queremos andar contigo, nós queremos andar na tua presença, mas o mundo presente que jaz no maligno, que vive na mentira, que vive no engano, tenta nos roubar a verdade que foi semeada no nosso coração e que está germinando dentro de nós, Senhor, para produzir frutos dignos de filho de Deus. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a tua palavra. Coloque no nosso caminho homens que tenham compromisso, que realmente levem a sério, Senhor, a tua palavra e levem Deus a sério. Senhor, há muito engano, há muita formação de teologias enganosas, mentirosas. Deixe-nos caminhar na verdade, Jesus. Deixe-nos caminhar observando segundo a tua palavra, segundo teus mandamentos. Senhor, não muda. Tudo que o Senhor colocou no princípio está para nós até o dia de Cristo, até o dia de reinarmos com Ele, Senhor. Dê-nos, Senhor, a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Abençoe os meus ouvintes nesta noite, aqueles que estão comigo, a cada um deles, Senhor. Dê discernimento, dê graça, dê a tua presença e dê o teu amor. Fique conosco, Senhor. Dê-nos uma boa noite, dê-nos boas oportunidades de ouvirmos a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Senhor, por essa rica oportunidade e te peço, dê uma noite de repouso a cada um dos teus filhos, que a reflexão nessa noite, ao travesseiro, seja a reflexão de que devemos andar com Cristo como verdadeiros discípulos dele. Muito obrigado, Senhor. Dê-nos a tua paz. Em nome de Jesus, fique em paz, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te conduza em paz e na verdade, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus te abençoe. E quero te dizer que as nossas mensagens, elas estão sendo colocadas no YouTube e brevemente nós também estaremos transmitindo pelo YouTube também. Deus seja contigo. Muito obrigado. Deus te abençoe.